que vai nos falar, então, sobre vacinas, especialmente sobre essa vacina que a gente está ouvindo falar há menos tempo, né? Que é a herpes zoster. Então, nós vamos entender um pouco melhor o que é, como funciona e tudo, mas vamos também tirar dúvidas e conhecer, de acordo com a disponibilidade, né, dos dois, conhecer sobre outras vacinas, principalmente as vacinas mais direcionadas aí para nosso público, né, mais adulto, idoso. Então, é isso. Antes de apresentar o doutor Igor e doutora Virgínia, eu quero agradecer aqui a presença dos companheiros, companheiras do Rotary Clube de Pedro Leopoldo. Eu não estou vendo todo mundo, gente. Se eu esquecer alguém, aí vocês vão me ajudando aí, tá? Nós temos aqui, então, a presença da companheira Sãozinha. A gente trata por apelido, é difícil falar Maria da Conceição, e ela, em Pedro Leopoldo, ela é a nossa governadora assistente. É ela que nos ajuda junto ao distrito, né? Muito obrigada, companheira, pela presença. Temos também a companheira Laura. Muito bem-vinda, companheira Laura. A Laura, é interessante, a Laura é assim, como eu também, a maioria aqui, né, a gente gosta de estar sempre aprendendo, né, Laura? Nós, quando fomos presidente, nós caminhamos Claro, muito, aprendemos bastante, né? Então, sempre é bom ter a oportunidade para aprender um pouquinho mais. Obrigado pela presença. E se vocês verem que chegou mais alguém, né, mais algum convidado, aí vamos apresentando. Os demais companheiros, né, nós temos aí os companheiros do nosso clube. Nós temos aqui o companheiro João Xavier e Silvinha, companheira Marci, Mônica, Heloísa, Tarcísio, companheira Dilza está entrando, provavelmente aí, companheira Dilza e o companheiro José das Graças, e aí eles vão chegando durante a apresentação, depois Márcia Regina, e aí depois, quando terminar o compartilhamento da tela, aí nós vamos voltar para a visualização de todos, aí vai ficar mais, né, mais fácil para a gente se identificar. aí não, você que ligou. Companheira Dilza, boa noite. Boa noite, Vilza, boa noite, José. Então, eu vou chamar a doutora Virginia, que vai fazer a apresentação inicial. E aí, a Virginia, né, ela é médica pediatra e também trabalha com neonatologia. E eu gostaria, então, Virginia, que você apresentasse, né, a equipe, fique à vontade para falar sobre, né, nós temos aqui também o doutor Igor e temos também o Nelson, né, aí fique à vontade para falar sobre a sua equipe. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Rotary, né, pela oportunidade que nós, da Clínica Cuidar, estamos compartilhando o nosso conhecimento, que é uma honra colaborar com uma instituição
que preza tanto por servir e pelo desenvolvimento da comunidade. Eu espero que essas reflexões que nós vamos falar aqui e sobre as vacinas, elas possam contribuir com os projetos e ideais do clube. Nós somos da Clínica Cuidar, é uma clínica aqui em Pedro Leopoldo, nós somos daqui e sempre tivemos a vontade, né, de contribuir com a cidade onde nós nascemos e fomos criados. Eu sou a Virgínia, sou igual a Beth falou, pediatra, neonatologista e psiquiatra infantil também. Na clínica também o doutor Igor, que é angiologista e cirurgião vascular. Nós temos a Natália, psicóloga, e a doutora Lísia, que é fonoaudióloga. E agora nós estamos com a sala de vacina. Temos vacinas para todas as idades, de recém-nascido, adultos e idosos, homens, mulheres, nós trabalhamos com toda a faixa etária. E conversando com a Beth, né, surgiu essa oportunidade de falarmos sobre algumas vacinas, principalmente sobre o herpes zoster, que poucas pessoas conhecem. E é uma doença que é muito dolorosa, causa sofrimento. Então, nós queremos explicar um pouquinho, né, clarear mais sobre esses temas. O Igor vai apresentar, né? Ele vai começar aqui, e no decorrer das palestras, quem quiser tirar dúvidas, pode, sem problema nenhum. E no final da vacina do herpes, nós vamos abrir espaço para poder falar sobre as outras vacinas, que eu tenho certeza que várias pessoas têm dúvidas, né? Vacina da pneumonia, várias outras. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Muito obrigada, Virgínia, doutora Virgínia. Eu quero. Pessoal, boa noite. Sou o Igor, sou angiologista. Oi. Só um minutinho. Certo. Vamos dar. Nós estamos aqui com a companheira Lísia Salomão. Oi, Lísia, você é do Rotary, esqueci o Rotary, o clube. Você está com o microfone fechado? Ela é da nossa equipe, Beth, lá da clínica. Noite, ela é fonoaudióloga. Não, ela é da equipe? É. Ah, tá. Então, boa noite, Lísia. Boa noite, tudo bem? Bem, seja bem-vinda. Obrigada. Espaço. Se compactar Pode demais continuar, a terra, doutor Igor. você entende mesmo. Nossa. Eu vou fechar aqui. Cuidado. Essa beirada da folha. Dona Márcia tá com a novela aí, ó. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Igor, eu sou angiologista e sou diretor lá da Clínica Cuidar. E a gente abriu a sala de vacina, a sala particular de Pedro Leopoldo, em agosto do ano passado. E como eu estava falando com o Beth, antes de gente começar aqui, além de gostar muito de medicina, eu gosto muito de vacina, porque eu acho que a história da medicina está extremamente vinculada com vacina. Então, falar de saúde é falar de vacina. O tema escolhido hoje foi, juntamente com o Rotary e com Virgínia, com Beth, comigo, que o pessoal está com muita dúvida sobre a doença, herpes zoster. Então, primeiramente, eu vou começar falando sobre a doença, e depois a gente fala da vacina, e durante a apresentação, quem tiver dúvida, pode clicar aí no botãozinho aí, Reactions ou Reações, para quem está em português, e clicar no Raise Hand. Aí, quem clicar no Raise Hand, levanta a mão para... eu paro e tento responder a dúvida. Se eu não souber, eu vou consultar e depois a gente responde para a pessoa. Tá bom? Então, vamos lá.
Primeiro slide aí, tá todo mundo vendo? Dessa historinha aí, a primeira vacina da história? O áudio e o vídeo estão tudo ok aí, pessoal? Tá. Ok. Beleza. Então vamos lá. Esse moço aí da historinha, o Edward Jenner, eu gosto sempre de falar de história porque a gente tem que conhecer o passado, né, para a gente saber como que a gente chegou no presente. Hoje em dia, as pessoas acham que o conhecimento está muito fácil, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma informação, a informação não veio de uma fonte legal, então vamos aí começar desde o princípio. Esse moço, o Edward Jenner, lá por volta do século XVII, ele, rapaz, Benjamin Jest, que o pessoal, na época do século XVII, o que afligia eles na época era a varíola. Varíola, doença viral, que causa aquelas lesões bolhosas, bem feiosas, e estava tendo uma mortalidade alta, principalmente de criança, 29% lá em Londres. Então, esse moço, o Benjamin Jest, em 1774, ele observou que as pessoas tinham essas lesões da varíola. Será que se eu pegasse essa lesão e inoculasse numa criança que não tivesse a doença, eu conseguiria imunizar? Não era esse o termo, mas eu conseguiria proteger? Ele observou isso de onde? Da figurinha aí do meio, da vaquinha malhada. A malhada tinha essas lesões que eram típicas de varíola. Essas lesões, deixa eu colocar aqui o apontador. Essas lesões aqui, ó, na anca dela, de varíola. E o vírus da varíola da vaca, era o cowpox, ele é um pouco diferente do vírus humano. Aí o que ele fez? Ele observou que as vacas não pegavam varíola humana, as que tinham varíola da vaca, né, a cowpox. Então o que ele fez? Ele pegou um raspado dessas lesões e inoculou na família dele, sem falar o que era, né? Eu acho que deve ter começado pela sogra, se ele for esperto. Aí ele começou, fez a raspagem e observou o quê? Que os familiares não ficavam doentes. Ele não registrou isso. É aquela história, né, do imóvel, né? Se você não registra, você não é o dono. Aí veio o Edward Jenner, depois, sabendo desse experimento dele, dessa ideia, ele registrou isso e fez também nas pessoas, nas crianças, e viu que esse menininho aí, ó, do número 5 aqui, o James, depois que ele fez essa raspagem na vaca, que estava com a doença, com a varíola bovina, ele não ficou doente. Então, daí vem o termo, né? Vacina, né? Que é veio da vaca, certo? Essa descoberta maravilhosa aí da medicina. Uma das, né? Aqui eu fiz essa historinha aqui, uma linha temporal que eu gosto muito de colocar tudo na linha temporal para a gente entender de onde que a gente começou, né? Que foi do Jenner, que eu falei agora, até agora, no século 21, com as vacinas da plataforma de mRNA, que é o RNA mensageiro. Então, o Jenner começou aqui em 1796, a 1885 a vacina contra a raiva, e já foi o Pasteur. Pasteur também tem várias descobertas na medicina. O pasteurização, né, o método vem dele, por isso que chama pasteurização. A raiva, não sei se vocês sabem, a mortalidade dela é aproximadamente 100%. Então, uma vacina dessa, imagina quantas mortes que já preveniu com uma vacina dessa. Em 1885, a da raiva, e em 1921, a vacina de tuberculose. A vacina de tuberculose, a função dela é o quê? Proteger as formas graves de tuberculose, certo? Em 37, vacina da febre amarela, tem a revolta aí no Rio de Janeiro, né, da febre amarela, isso é questão de história aí, quando a gente está no segundo grau aí, né, cai na prova.
Então, a revolta da febre amarela, né, tem essa história da vacina. E em 55, a vacina de poliomielite, que o Salk fez, é uma vacina inativada, o Jonas Salk. Vacina inativada é o quê? Quando a gente fala vacina inativada, é vacina de vírus morto, tá? Você pega o vírus, mas o vírus não está na forma ativa, não está replicando. Em 61, o Zé Gotinha, o que deu origem ao Zé Gotinha, vacina oral de Sabin, polio oral, Albert Sabin, vacina viva atenuada. Então, essa já tem o vírus vivo, porém, é um vírus mais bobinho, mais fraco, como se tivesse pegado. Sabe quando você bate um veneno na barata, sai meio que baleando? É como se tivesse feito isso, sabe? Tivesse batido um veneno, mas não tivesse matado. O vírus fica meio cambaleando, mas ele não provoca a doença. 63, vacina contra o sarampo. 81, o ano que eu nasci, hepatite B, já é uma tecnologia totalmente revolucionária, porque aqui já usa partícula viral, você já não usa nem o vírus morto, nem o vírus vivo. Você pega uma proteína do vírus, recombina por engenharia genética e faz a vacina contra a hepatite B. Em 1990 começa as vacinas contra as bactérias, pneumocócica, pneumonia, né, bacteriana, de hemófilos também, e vacinas conjugadas com mais de um componente. 2006, vacina contra HPV, papiloma vírus humano, é a primeira vacina e até o momento única que protege contra câncer. Essa vacina foi aprimorada, né? Essa primeira aí protegia contra uma condição, contra um número menor, na verdade, de vírus. Agora a gente tem uma que protege contra um número maior de sorotipos. E aí veio a pandemia em 2019 e essa vacina do RNA mensageiro que foi estreada no homem, né? 2019, 2020, que é do RNA mensageiro. Na época, muitas notícias erradas, né? Coisas mal disseminadas, essa tecnologia, na verdade, ela já é usada na veterinária. Então, não era uma tecnologia tão nova, mas a novidade é que foi usada em humanos pela primeira vez na história. Foi rápido porque o momento existia. A gente estava vivendo uma pandemia com uma mortalidade alta, né? E foi salvadora, porque só quem teve o Covid, eu tive, eu trabalhei os 3 anos da pandemia quase no CTI, lá do Hospital Risoleto Neves, sabe que depois da vacina a história foi outra. Antes da vacina, a gente via gente morrer muito número. A mortalidade era muito alta. Depois da vacina, isso aí já diminuiu bastante. Então, para quem acha que a pandemia acabou por um milagre, foi um milagre, mas esse milagre chama-se vacina. E eu estava comentando com a Beth, aos 49 do segundo tempo, eu fui dar uma olhadinha aqui no histórico do Rotary, e o histórico do Rotary está intimamente ligado às vacinas. O Rotary, em 79, fez um programa de vacinação lá nas Filipinas para fazer o combate à polio. Na época, tinha 125 países sofrendo com a poliomielite, e agora apenas 2 países no mundo têm o vírus da polio. O restante está erradicado, graças também à nossa famosa vacina. Parabéns aí ao Rotary. Então, pessoal, além da vacinação, tem outros fatores que contribuem também para a redução das doenças infecciosas. Saneamento básico, higiene, a melhora na alimentação, lavar os alimentos, lavar as mãos, a água potável e a vacinação. Isso tudo faz com que a mortalidade por doenças transmissíveis, por vírus, bactérias, protozoários, fungos,
diminua, porque melhora a higiene, melhora a questão da vacinação, então a mortalidade também reduz. E a vacinação teve uma grande contribuição para a saúde no mundo inteiro, para reduzir essas mortalidades. Então, vamos colocar em números. Eu gosto muito de colocar em números, porque quando põe em números a gente tem uma ideia do que nós estamos falando, né? Então, vacinas. 2 a 3 milhões de mortes são evitadas por meio de imunização. Mais de 750 mil deficiências são prevenidas em crianças. A gente pode dar exemplo, vacina da poliomielite, que deixa sequelas gravíssimas, graças a Deus está erradicada. Sarampo também, difteria, coqueluche, meningite, deixa surdez, deixa sequela neurológica, sequela visual, déficit cognitivo. Enfim, o benefício é enorme. E atualmente, em torno de 30 doenças podem ser evitadas ou ter a sua taxa, né, de novos casos, que é a incidência, significa isso aí, reduzidas por meio da vacinação. Imunização ao longo da vida. O que acontece, pessoal? Eu converso com meus pacientes, toda consulta, eu pergunto questão de vacinas. Às vezes as pessoas têm a ideia que vacina é só coisa de criança, só coisa de bebezinho, e não é. A vacina tem que estar presente na vida toda, durante todo o trajeto. Por quê? Porque atualmente a medicina não é mais terapêutica só. O principal foco deve ser prevenção. Porque é melhor aquela história, né? Aquele ditado antigo, é melhor prevenir do que remediar. O melhor remédio é a prevenção. Então, em todas as fases da vida, a vacinação oferece benefícios, certo? Desde os lactentes até os adultos e os idosos. Então, a gente pode ver aqui, ó, tanto de vacina que tem disponível para lactentes, para criança, para adolescente, para os viajantes também, muito importante. Mulheres grávidas, tem algumas vacinas que podem e devem ser aplicadas, e para os adultos também, e para os idosos, tá? E a vacinação é aquilo que eu falei, contribui para um estilo de vida saudável, porque hoje em dia fala-se muito em alimentar bem e fazer atividade física. Isso realmente é verdade, mas também temos que ter o hábito de vacinar, porque vacinar, por exemplo, vamos pegar aí nos adultos, uma pneumonia. Uma pessoa que fica internado, o desgaste para a pessoa, o desgaste para a família, o desgaste com gasto em saúde, tanto saúde pública quanto saúde privada. Então, a pessoa que está com a vacina em dia, ela reduz a chance de pegar, por exemplo, uma pneumonia. Então, isso é contribuir para um estilo de vida saudável, certo? E fazer também o screening, né? O pessoal chama de check-up, também é interessante. Aqui no Brasil, felizmente, o tabagismo está sendo bem combatido, e a higiene. Então, o que a gente ganha melhorando na prevenção? A gente ganha um aumento na expectativa de vida, certo? Esses dados aí são das Nações Unidas, que de 2019 para 2050, o acesso da população à informação, à higiene, água encanada, saneamento básico, né, esgoto e tal, e vacina, aumentou a expectativa de vida da população. Então, de 2019 para 2050, vai ter um ganho aí de 4,4 anos, e a população está ficando mais velha, está envelhecendo mais. Então, hoje a gente tem um maior número de idosos do que a gente tinha no passado. Aí tem essas estatísticas aí, ó, 1 em cada 6 indivíduos vai ter mais de 65 anos na Europa e nos Estados Unidos, e o número de pessoas com 80 anos ou mais triplique, passando de 143 milhões em 2019 para 426 milhões em 2050.
Então, a gente tinha essa pirâmide populacional aqui do IBGE em 2018, com a base larga, significando o quê? Que a população era mais jovem, e o ápice aqui estreito, significando o quê? Que a população mais velha era em menor número, tá? O azul aqui à esquerda é homem e a direita, em vermelho, são as mulheres. Aqui, em 2060, olha para você ver, a pirâmide, na verdade, está virando um quadrado. Então, a base já não é tão díspare quanto o meio, quanto o ápice. Então, está significando o quê? Que a população está envelhecendo em grande número. A gente tem um grande número de idosos, né? Hoje em dia, em relação a 2018. Então, em 2060 vai ser mais ainda, né? Essa é uma projeção que o IBGE fez. Então, se temos mais idosos chegando a 60, 70, 80, 90, isso deve-se graças a quê? A vacina. Vacina, saneamento básico, né? Tudo junto, mas deve-se também a vacina. Então, aqui para falar um pouquinho do sistema imunológico, ele muda durante a vida. A gente começa com o sistema imune fraquinho e termina a vida com ele fraquinho também. A diferença é que no início, vocês vejam aqui o guarda-chuva. O guarda-chuva é a proteção, né, contra a chuva. Então aqui é como se fosse o sistema imune. A criança no início ela vai aprender, o sistema imunológico dela não tem contato, não teve contato ainda com vírus, com bactéria, com sujeira e tal. E ao longo da vida, ela vai entrar em contato, o organismo vai aprender que aquilo ali é ruim para ele e vai criar o quê? Uma defesa contra esse bichinho. No caso, um vírus vai criar um anticorpo contra ele, só que ele tem que ter contato com isso. Não necessariamente adoecendo, né? Que é o pior jeito de aprender. É preferível ele ter uma vacina que vai apresentar para ele o bichinho, mas numa forma mais tranquila, mais bobinha, igual aquela barata que toma a borrifada lá do veneno, mas não morre. Então, ele entrando em contato com a vacina, o guarda-chuva dele vai ficar o quê? Mais largo, então vai protegê-lo mais. Aqui numa idade mais jovem, aqui na idade adulta, e aqui é a outra questão que eu falei, o guarda-chuva já diminui de novo, porque o envelhecimento causa uma redução na efetividade do sistema imune, isso é normal, tá? Apesar de ter muita notícia errada aí na mídia, usa isso que sua imunidade melhora, usa aquilo que, não sei o que, não. Não tem nada cientificamente comprovado que aumente a imunidade, tá? Isso é questão genética, isso é questão de cada um, é questão individual. A única coisa, fazer um adendo aqui, que pode melhorar a imunidade é a pessoa adoecer e depois ela sobreviver, né? E ela vai ficar imune, ou ela vacinar. Tirando essas duas maneiras, não existe suplemento, nada, medicamento que melhore a imunidade da pessoa. Na época da pandemia, vocês devem ter ouvido falar vitamina D e outras coisas aí. Não tem nada cientificamente comprovado que melhore a imunidade, tá? Ciência, pessoal, é igual outro dia eu estava ouvindo um professor falar. Você pode torcer para time de futebol, Cruzeiro, Atlético, América, enfim, mas ciência não pode ser torcida. Não, eu vou gostar mais daquele medicamento ali porque ele é azul. Eu sou cruzeirense, então o remédio azul deve ser bom. O preto não, que é do Atlético, não. Não. Ciência não é assim. Não é achar, não é simpatizar. Você tem que provar, fazer o método científico, se funcionar, ótimo. Vamos colocar aquilo ali para fazer, para nos ajudar, para contribuir. Agora, a gente não pode ser torcedor quando se fala em ciência, tá? Aqui só para mostrar, pessoal, porque tem as estratégias de vacinação, que vocês devem ter ouvido falar isso na pandemia. Principalmente o número 1 aqui, imunidade de rebanho, imunidade coletiva. O que é isso?
toda vez que tem uma doença que está com uma epidemia, um aumento no número de casos, o que o pessoal da saúde pública faz? Vamos vacinar o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque essa vermelhinha aqui, ó, que representa doente, se os verdinhos que estão imunizados for o maior número, essa doença não vai transmitir. Então, na hora que ela curar da doença, ela vai ficar imune, certo? De uma maneira não muito interessante, né? Se ela, dependendo da doença, pode ter sequela, né? Mas ela vai ficar imune. Então, assim, a ideia é sempre imunizar o maior número de pessoas para proteger o coletivo. Então, vacinar, além de você estar se protegendo, você está protegendo o coletivo. Então, foi isso que eu percebi às vezes, sabe? Principalmente na pandemia, que as pessoas às vezes não queriam vacinar, às vezes até por falta de informação adequada, mas quando a pessoa toma essa atitude, ela está prejudicando não somente a ela, está prejudicando as pessoas da comunidade ao redor dela. Essas partes aqui são mais científicas, então não vou entrar muito em detalhe, não. Vou passar para o próximo aqui. Então vamos lá, vamos falar do herpes zoster. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Que eu não vi nada de mão levantada. Então vamos seguir. Pessoal aí já conhece o herpes zoster? Já ouviu falar? A maioria do pessoal presente aqui? Deixa eu ver aqui. Nós estamos com 18 participantes aqui. Tem alguém aqui que não ouviu falar de herpes zoster? Não faz ideia do que seja? Caiu aqui de paraquedas? Doutor Igor, olha, eu tenho uma informação mínima. E aí já me chamou a atenção aqui, logo aqui, nessa tela que você está compartilhando, que tem alguma coisa a ver com aquele tal daquele cobreiro, que era aquela doença quando a gente tinha, que era pequeno, não sei o que lá, que as mães, as avós tentavam melhorar. Benzia, né, Beth? Benzia, né? Ah, muito bem, benzia. Dona Zumira benzia. Cobreiro. Mas conta aí. Tem vários tipos de cobreiro, sabe, Beth? Ah. Não, tem vários tipos de cobreiro. Tem o do sapo, tem dos bichos. Esse que a gente tá falando aqui, parece esse cobreiro, mas esse aqui especificamente é o seguinte. Ele é do herpes zoster. O que é o herpes zoster? O herpes zoster é um vírus, certo? E ele vem lá daquele vírus da catapora. Então, daí a gente já começa a ter alguns pontos aí. Quem já teve catapora tem mais chance de ter herpes zoster na vida adulta, tá? Quem nunca teve catapora também tem, mas aí a chance já reduz, tá? O que acontece? O vírus, ele fica dormindo no nervo durante muitos anos. A pessoa teve catapora lá na infância, curou e tal. Aí, por algum motivo na vida adulta, o vírus acorda. Ele estava dormindo, a pessoa nem sabia que ele estava lá, e ele acorda, certo? Tem uma estatística da SBIM que 20% das pessoas do mundo tem esse vírus na forma latente. E muito mais comum pessoas acima de 50 anos. Em 70% dos casos, ele vai estar presente em pessoas de 50 anos, 70%, tá? Pode acontecer com qualquer pessoa que já teve catapora, como eu falei. Não é que vai acontecer, tá? A medicina não é matemática, não é preto nem branco. Nós vivemos aqui numa zona cinzenta. Pode ter, tem uma chance aumentada de ter. É igual a previsão do tempo. A previsão de amanhã é chuva, mas é 100%? Não, não é 100%. E esse aqui é interessante, ó. Estima-se que 1 em cada 3 cidadãos, né, da população vai desenvolver o zoster durante a vida. Isso aí são dados dos Estados Unidos. E que 94,2% dos brasileiros adultos podem apresentar evidências sorológicas de infecção do vírus do herpes zoster. Então a gente vê que é um número bem alto.
Não quer dizer que a pessoa vai manifestar, tá? Mas é que você colhe o sangue e tá lá dá reagente, né, ao vírus. Mas se grande parte da população tem, então é igual aí do lado tá falando, 1 em cada 3 vai desenvolver. Então é uma estatística bem considerável. Então aqui, ó, voltando para explicar melhor. Então, mais de 90% dos adultos com 50 anos ou mais, né, 50 anos ou mais, são infectados pelo vírus do varicela zoster e podem estar em risco de desenvolver o herpes zoster. Então, varicela zoster é na infância, ó, essas pintinhas aqui, ó. Quem nunca, né? Depois ele vai para a latência. Então, ele vai adormecer lá na coluna, na medula espinhal, na raiz dorsal, e por algum motivo, queda de imunidade, ele vai acordar e vai provocar essas lesões, Beth, que você falou, ó, semelhante ao cobreiro. Mas é o cobreiro da doença dos hóspedes, sabe? É porque ele parece, né, um cobreiro das benzedeiras. Mas se benzedeira vier aqui e fizer o trabalho dela, nós vamos ter fé, mas vai adiantar muito não. O curso natural do herpes zoster tem essas fases aí. Na verdade, toda doença, né, viral, infecciosa tem essas fases. Tem a fase dos sintomas, sabe? Que a pessoa fica com o jeito ruim, fala que tá com o corpo ruim, dor de cabeça, coceira, sensação de mal-estar, até que começa a aparecer as lesõezinhas vermelhas e vira bolha. E depois, na fase final, pode virar um negócio que é muito ruim, que chama neuralgia pós-herpética, certo? Que é o quê? É uma dor que persiste depois de 3 meses do início da herpes zoster. Então, a pessoa teve o cobreiro, curou do cobreiro, e 3 meses o trem tá doendo pra caramba ainda. A pessoa não tem, às vezes, posição de dormir, atrapalha com atividade física, para dançar um forró, para ver a novela, entendeu? Para sentar no banquinho lá para conversar com o vizinho, então não melhora de jeito nenhum. E quem tem, a gente tem até um relato de uma paciente lá no canal nosso do YouTube, depois quem quiser assistir, assiste lá para vocês verem como que incomoda essa dor da neuralgia pós-herpética, que é uma dor que vai acometer uma faixa de nervo, né? Então, por exemplo, se a pessoa estiver no tórax, vai acometer aquela faixa toda do tórax. Se estiver no rosto, aquela faixa toda que o nervo inerva, né? Que ele manda a sensibilidade para aquela faixa. Eu acho que tem aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui esse rapaz teve no rosto. Então, essa faixa toda que está com bolinha aqui, ó, pode ficar dolorida, inclusive o olho. Então, imagina uma dor dessa, uma dor que vai dentro da cabeça e no olho. Aqui no dorso, que é mais frequente, no tórax. A dor vai ser aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. Então, vai doer o lado esquerdo aqui, posterior dele todo. Pode doer na frente e atrás. Vai doer tudo, essa faixa toda. Pessoa que tem aqui na região lombar, dói essa faixa toda. Então, vamos supor, esse azul aqui, ó, o herpes está aqui, onde que eu tô com um pontinho vermelho. Vai doer tudo aqui, ó, essa faixa do dermátomo todo. Na perna também, ó. Então, vocês vejam que é uma doença, não é que existe doença boa, né? Mas essa daqui é uma doença excomungada. Então, aqui, ó, os sinais de aviso do herpes zoster. A pessoa começa a ter dor em queimação, parece estar fogueando o lugar, formigamento apontado, bolhas em faixa. Vou voltar aqui só para vocês lembrarem aqui, ó, em faixa, ó. Sensibilidade extrema, encostou roupa, às vezes. Então, às vezes, um toque de uma pessoa, o negócio parece que está batendo com muita força, está incomodando muito. Pode ser herpes. Aí é bom procurar um médico para ele examinar e fazer o diagnóstico. Então, aqui, ó, uma dor que não passa, é a neuralgia pós-herpética. Ela fica mais de 90 dias
e essas características, né? Ela é ardente, penetrante, choque, queimação, pontada, sensibilidade extrema. E isso vai causar o quê? Dificuldade para dormir, a pessoa às vezes pode deprimir, ficar triste e vai ficar cansada, porque é uma dor que não passa. Então, às vezes, ela não consegue dormir direito para no outro dia poder trabalhar ou fazer as atividades de vida dela. Então, é uma doença que vai debilitar bastante a pessoa que tem e que desenvolve a neuralgia pós-herpética. E os idosos têm mais risco, por quê? Vocês lembram daquela imagem lá do guarda-chuva? Vocês lembram que no extremo das idades, tanto na criança, no bebezinho, quanto no idoso, o guarda-chuva era pequenininho? Por isso, porque a imunidade, com o passar dos anos, ela vai reduzindo. Então, a partir de 50 anos, a chance de ter é maior. E o pico maior de incidência é com 70 anos, tá? E o que que isso implica? Que os idosos têm mais chance de ter essa dor excomungada da tal da neuralgia pós-herpética, que é uma dor que fica mais de 3 meses, né? E a dor costuma ser mais forte até, tá? E mais duradoura nessa época. Condições também como diabetes, a gente fala aqui diabetes, mas é um diabetes que não está controlado. Um HIV, uso de medicação que baixa a imunidade, por exemplo, paciente que está fazendo tratamento contra o câncer, permitem a ativação do vírus. Então, todo mundo que está fazendo tratamento contra o câncer deveria tomar essa vacina. Uma indicação clara, tá? Por quê? Porque a pessoa está com a imunidade diminuída, muito diminuída. O remédio do câncer, ele praticamente, dependendo do câncer, vai zerar a imunidade da pessoa. Então, é como se ela tivesse dado um reset e começado do zero a ter contato, né, com as doenças. Então, é uma das doenças que deve estar na lista de quem tem imunidade reduzida. E existe a solução. Imagina se toda doença tivesse uma vacina. Oh, coisa boa, hein, só? A gente não ia ter dinheiro, né, para pagar tudo, mas a gente ia, pelo menos, viver até 200 anos. Então, assim, a novidade é que tem a vacina. Essa vacina, na verdade, ela não é a única, mas é atualmente uma das melhores, tá? Ela tem esse nome aí, Shingrix ou Shingrix, dependendo da pronúncia aí. Ela é uma vacina que já tem vários estudos, aquilo que eu falei, não é torcida, né? Eu não estou torcendo porque o nome dela é chique, termina com X, porque fizeram os estudos e viram que ela é eficaz, né? Então, uma vacina que não é vírus vivo e pode ser usada em pessoas com imunossupressão. Naquele caso que eu falei, paciente com câncer, está fazendo quimioterapia e tal, deve ter essa vacina aí na lista dela de vacinas para tomar. O esquema dela é feito com 2 doses, tá? E o intervalo ideal é que entre a primeira e a segunda dose, no mínimo 2 meses até 6 meses. Tem para tomar a segunda dose aí. Peraí, eu voltei. Sim, vamos lá. Proteção comprovada. Então, a eficácia, o efeito da vacina nos estudos, né? 97%, pessoas de 50 a 59, e com 70 anos ou mais, 90%. Então, assim, são números muito bons mesmo. E aqui 82 na população real, tá? Mesmo assim, continua com números muito bons. 82%, você não tem uma doença excomungada dessa, vale a pena. E em relação à vacina anterior, a diferença é bem gritante, né? A vacina anterior, 51%, e ela era vírus vivo inativado, e essa não é vírus vivo inativado, essa é vacina recombinante. Eles pegam um pedacinho da proteína lá da cápsula externa lá do vírus, a glicoproteína E, o nome da excomungado, e faz a vacina. Então, se você se vacinar, tem grande chance de nunca mais sofrer com herpes zoster. Essa é uma dúvida que o pessoal tem. Eu já tive herpes, para que eu vou vacinar? Você não ter a neuralgia pós-herpética de novo. Ou não desenvolver a neuralgia pós-herpética se você não teve. Você reduz a chance de não ter a neuralgia pós-herpética. Quem nunca teve o herpes zoster
vai ter alguns benefícios a mais. Vai prevenir a doença, prevenir a dor crônica, segurança garantida, porque é uma vacina bem segura, bem testada, bem aplicada no mundo, uma proteção duradoura e tem esse bônus aqui, mas eu deixei até a fonte aí, isso ainda está em estudo, né? Que reduz demência em até 20%. Então, essa vacina é para você? Se você tem 50 anos ou mais e já teve catapora, sim. Se você tem 18 anos ou tem aquelas condições de risco, está tratando de câncer, tem imunidade baixa, porque está tomando corticoide, tratar uma doença renal, doença de pele, enfim, algum reumatismo, tem indicação. E quem já teve herpes zoster também, para prevenir que a doença volte. Então, não caia na conversa de que quem já teve não precisa vacinar. Tem vários pacientes chegando lá na clínica achando que a vacina não serve para quem teve a doença. Isso aí não é verdade, tá? É simples e seguro. Vai lá na clínica, faz a aplicação, aguarda o intervalo e toma a segunda dose. Tem efeito colateral? Pode ter efeito colateral, pode dar dor local, o braço pode inchar um pouquinho, mas nada comparado a ter a doença, né, pessoal? Que eu falava na época da pandemia do Covid. O pessoal ficava naquela bobagem lá, miocardite, vai entrar no DNA, vou virar jacaré. Pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Você quer ter um Covid? Você quer ficar ruim no hospital? Ou você quer vacinar e às vezes dá só sinais de gripe leve? Sabe? Tem coisas que a gente tem que parar, raciocinar, conversar com o profissional da saúde para não propagar coisa errada, sabe? Quem quiser também pode, eu tenho no meu canal, depois eu até deixo com a Beth o link. Em 2020 eu já falava de vacina. Então não é agora que eu tô falando, né? Em 2020, lá na pandemia, o pau quebrando, o pessoal morrendo, eu tava defendendo vacina lá. Enquanto muita gente falava bobagem, eu tava lá defendendo vacina. Então tem vídeo meu, 2020, pode procurar aí no YouTube, falando bem de vacina. E não sofre desnecessariamente. Se você já teve herpes, conhece alguém que tem, ou mesmo se você nunca teve herpes, mas teve catapora na infância, melhor vacinar, só. Vai lá, toma vacina, fica tranquilo, diminui a chance de você ter uma doença chata dessa, que pode complicar a sua vida. Às vezes vai atrapalhar uma viagem, um casamento do seu filho, um nascimento do neto, você vai ter que ficar longe da família. Imagina, sua nora vê você com aquela lesão do cobreiro, o menino tá para nascer, quem Deus vai colocar até um guarda lá na porta, não vai deixar você entrar, não. Vai falar que você tá com uma doença, vai pegar no menino dela, vai te bater se você entrar lá. Então, assim, a vacina é uma vacina segura, eficaz, protege, né, e dá qualidade de vida, previne contra lesões e dores, proteção duradoura, e tem esse item aí que ainda está em estudo, mas que tem uma fonte, né, de ciência, então eu coloquei, que ajuda a proteger o cérebro contra a demência. E para encerrar, pessoal, é aquilo que eu falei no início, né? Nossa clínica cuidando de você, da saúde de você, em todas as fases da vida. Primeira sala privada de Pedro Leopoldo, e aí uma foto minha com o senhor Juvenil, que era um rotariano também, na minha formatura. E ele sempre cuidava da saúde, sempre gostava de perguntar a questão de vacina, de remédio, o que precisava de tomar, o que era bom para a memória, que não sei o quê. Ele dava 100 pedaladas todo dia de manhã. Ele estava no Rotary num dia, estava no Lions no outro, estava no escritório no outro, que ele formou em Direito depois de uma certa idade. Então, assim, era uma pessoa que não parava, graças a Deus. E não deixe para depois. Converse com o seu médico. Se quiser, a gente está à disposição, né, na Clínica Cuidar. Os contatos estão aí, telefones, e-mail, WhatsApp, tá? E terminando aqui, agradecendo a todos pela atenção e à disposição aí para dúvidas, comentários, coisa e tal. Só falar mal de vacina que não vale, que aí é mexer em vespeiro. Ai, muito obrigada.
Aí agora nós vamos encerrar aí o partilhar da tela para a gente ver o rosto de todo mundo, né? E aí para a gente conversar. Nossa, que bacana, viu? Meu Deus, como que eu aprendi. Agora estamos vendo todos aí, estamos aí com o companheiro Geraldo, que é do Rotary Clube de Lagoa Santa, Jefferson, que é um companheiro que entrou. E aí, gente? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Igor. Eu vou abrir para o pessoal fazer os comentários e as perguntas. Pode falar, Zé Celso. Ô, doutor Igor, é uma questão eu gostaria de entender. Eu acompanho alguma coisa e tal, eu sou engenheiro, não sou médico. Eu sei que você disse a primeira vacina começou com vírus morto, depois um vírus atenuado, depois com, com parte da doença e tal, e depois o RNA, essa última. Eu gostaria de saber qual a diferença tem, qual a melhor tem de uma para outra. E outra dúvida que eu tenho é o seguinte: hoje em dia, a gente vê tanta coisa, a gente não pode ficar acreditando. Porque é muita fake news, muita coisa errada, muita coisa que a gente fica assustado. Mas, no caso, por exemplo, a AstraZeneca, pelo que eu vi, que eu também não sei se eu não posso garantir, aquela era do RNA, ela trouxe problema É verdade, diz que ela trouxe problema de coração, problema de vários problemas, e inclusive, foi a última notícia que eu vi, que ela foi anulada lá na Inglaterra, inclusive estava pagando indenização. Isso é verdade? E essa da herpes orpes, herpes orpes, é isso? Ela é vírus ativado, ela é o vírus morto, ela é RNA mensageiro. Eu gostaria de saber a explicação sobre essa evolução da vacina, sobre o real perigo, se existe, do RNA mensageiro, que eu estou perguntando para um profissional competente, que se demonstrou toda a sua competência. E o que eu tenho visto são coisas que você vê na internet e você fica na dúvida. É uma dúvida cruel que eu tenho. Realmente eu tenho. Gostaria, se pudesse falar alguma coisa sobre isso, eu ficaria muito satisfeito. Meu nome é José Celso. Ô Zé, beleza. Obrigado pela sua dúvida aí. Eu tô até procurando aqui no canal da Clínicas, eu falei dessa vacina aí, ó, que você falou, né, da AstraZeneca. Tem 4 anos. Eu vou pôr o link do vídeo aqui para depois você, e quem quiser assistir. Realmente foi uma vacina que deu um pouquinho de dor de cabeça, sabe? No sentido de ter uma maior incidência. Coloquei aí o vídeo, tá todo mundo vendo o link no chat? Sim. Foi uma vacina que teve uma maior incidência de evento colateral. Vamos lá, começar do começo, né? Vacina, se você considerar que é um medicamento, eu acho que tira metade dessas dúvidas sua. Por quê? Existe um medicamento que não tem efeito colateral? Não, Respondido uma parte da sua dúvida. Então, vai ter não, vacina sem efeito colateral? também não, né? Claro. Então, o que acontece? Tudo na medicina, na ciência, a gente tem um método científico para chegar a vacina até a nós, né? Até nos humanos. Então, um fato que está recente aí, a polilanamina, não sei se vocês estão acompanhando, o que aconteceu? É uma droga que em ratos, ou seja, na fase 1 dos estudos, para chegar na gente, tem que estar na fase 3 aprovada, para vocês terem uma ideia.
É fase pré-clínica, fase 1, fase 2 e fase 3. Aí fase 4 é mundo real. A gente vai ver o que acontece no mundo real, que é o caso da AstraZeneca. Foi o caso da AstraZeneca. A polilanamina, ela em ratos, ela se mostrou extremamente eficiente para pessoas que tiveram, para os ratos, né, que tiveram lesão medular, para voltar a locomover, para ter sensibilidade e tal. Isso caiu na imprensa, e a gente vive uma crise grave de imprensa hoje, que estagiários estão postando notícia, não são nem jornalistas, sabe? Não, isso é sério, é verdade. O pessoal dos jornais, eles para economizar, para não pagar bons jornalistas, às vezes eles colocam o estagiário, o cara que está na faculdade, solta uma notícia e não vê a consequência daquilo, sabe? Então, o que acontece? A polilanamina ela é promissora, mas ela é promissora em quem? Em ratos. Ah, mas teve gente que usou, eu ouvi falar, não sei o quê. Realmente, teve gente que usou, mas aí o que aconteceu? Colocou lei no meio, entrou com ação judicial e tal, foi outros esquemas. A droga está em fase 1. A cientista brasileira até falou isso. Ela falou, a polilanamina ela é promissora e tal, mas ela está sendo estudada. Entendeu? É aquilo que eu falei, a gente não pode, quer dizer, a gente torce para que dê tudo certo, chegue no humano e realmente quem teve lesão medular por acidente, enfim, volte a andar. A ideia nossa é essa, né? Sempre fazer o bem. Só que entre torcer e ser verdade, existe uma diferença bem grande. Então, o que acontece? As vacinas são medicamentos, no sentido de que podem ter efeito colateral, só que na balança, os benefícios das vacinas são números assim de milhões, e evento adverso é 0, alguma coisa. Pode acontecer eventos graves? Pode acontecer. Mas é aquela história, se for para salvar a maioria e, infelizmente, uma minoria tiver efeito colateral, vale a pena. Se o risco for bem menor do que o benefício, sempre vale a pena. O benefício tem que ser maior, entendeu? Então, a questão das vacinas e de todos os medicamentos é isso. Não existe nada sem efeito colateral, tá? Até água, se a pessoa exagerar, vamos supor, ela tem um problema cardíaco ou problema renal, e ela tomar muita água, ela vai sobrecarregar o coração, vai sobrecarregar os rins e vai fazer mal para ela, entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento. Medicina não é ciência exata. A gente vive numa zona cinzenta, não é preto, não é branco. A gente vive ali no meio, entendeu? Então as vacinas, a gente tem que entender que elas são o quê? Elas são um meio de prevenção fantástico que o organismo vai aprender como reagir a determinado antígeno, seja ele vírus, seja ele bactéria, seja ele protozoário e tal. Então, assim, não existe vacina sem efeito colateral, mas os efeitos são mínimos. Essa vacina da herpes zoster, os efeitos colaterais delas graves, nossa, mínimo, mínimo, mínimo. A maioria, evento frequente, é dor local pós-vacina, uma equimose, fica um pouquinho roxo, nada demais. Na história que você falou, Zé, na verdade, o primeiro vírus foi vírus vivo, né? O cara pegou o vírus da vaca, da pústula da vaca, e sapecou na sogra. Aí, graças a Deus, a sogra dele sobreviveu, né? Ou não, né? Tudo bem. Eu não sei até se minha sogra tá aí online, se ela tiver, é brincadeira, viu? Aí, o que acontece? A primeira vacina foi vírus assim, o vírus na maior atividade dele, porque ele não tinha nem noção naquela época, não tinha conhecimento. Ele não sabia, ele observou que a vaca não adoecia, não pegava a varíola humana e falou assim, alguma coisa tem ali. Aí ele raspou a ferida da vaca, inoculou nas pessoas e as pessoas não pegavam a varíola. Por quê? Ele apresentou o antígeno, ele apresentou o vírus para o organismo das pessoas. A imunidade das pessoas que desenvolveu, vamos dizer assim, o remédio. Porque quando O anticorpo. o anticorpo. Porque quando a gente vai à farmácia e compra o remédio já está pronto.
A vacina não, a vacina vai ensinar seu corpo a agir Exatamente. e combater o invasor, entendeu? Então, assim, aí foi aquela evolução, né? Aí depois foi vírus inativado, vírus atenuado, até chegar o RNA mensageiro. A tendência é ficar nessa plataforma, que a gente chama de plataforma, né? As diferentes formas de atuar da vacina. Na do Covid, eu vou até colocar aqui o outro vídeo que eu fiz na época, eu expliquei a diferença dessas vacinas. A da AstraZeneca, ela não é RNA mensageiro, não, sabe? Ela é uma outra tecnologia, mas ela realmente deu muito evento colateral depois que foi colocado no mundo real para vacinar as pessoas, sabe? Então, por segurança, eles optaram por retirá-la do mercado mesmo. Isso aí não é fake news, não. Mas, apesar de tudo, os benefícios dela eram maiores do que os malefícios. Mas, como estava tendo uma taxa de malefícios razoável e de eventos graves razoável, eles optaram por tirar do mercado a AstraZeneca, mas a do RNA mensageiro está aí e a ideia é que as outras vacinas atuais sejam baseadas nessa plataforma do RNA mensageiro. É uma plataforma segura. Muita fake news, como você diz, né? Mas não tem isso, não. É uma plataforma segura. É tecnologia de ponta. Muito bem. Outra dúvida que eu Posso tenho. passar a palavra para uma outra pessoa fazer uma pergunta? Só completar para mim, só uma coisa. Uma dúvida que eu tenho, Beth. Outra coisa que eu vi sobre RNA mensageiro, que é o seguinte: se você tiver o efeito colateral, não tem cura. Isso é verdade? Isso é fake news? Isso é mentira? Porque você diz que mexe no DNA e não tem cura mais. Isso foi muito badalado. Aí entraram com um monte de ideologia e tal, que eu não quero entrar nesse papo. Eu queria saber a verdade. É verdade isso? Não, não é verdade, não, Zé. Eu não sei qual que é o contexto, não, mas o que acontece é o seguinte: a vacina de RNA mensageiro, ela não entra no núcleo de célula que é DNA, entendeu? A vacina de RNA mensageiro, ela pega uma parte do vírus, né? Usa o RNA como meio para ensinar células nossas a combater o vírus spike do SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid. Ela vai apresentar o antígeno do lado de fora da célula e essa informação vai entrar na célula e a célula vai produzir o anticorpo. O DNA é o núcleo, é o interior da célula, entende? Exato. Como se fosse um ovo. A gema do ovo é o núcleo. A clara é a periferia. Então, na clara, está mandando informações para o lado de fora, proteger o organismo do SARS-CoV-2. Então, assim, não tem nada de integração com o DNA da célula, não, entendeu? Então, não tem, assim, efeito colateral? Pode ter? Pode, mas não quer dizer que a pessoa... Eu não entendi bem, você falou que não vai ter cura? É por efeito colateral? Eu vi isso. E a gente fica na dúvida. Não, então, é informação, assim, né, solta. Exatamente. Você deve procurar fontes assim, Sociedade Brasileira de Imunizações, revistas de ciência, né, para ver portais de ciência para saber, entendeu? Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunologia, fontes confiáveis, entendeu? Porque, igual eu te falei, os estagiários estão à solta aí. Então, às vezes, por um Exatamente. clickbait, né? Por um sensacionalismo para ganhar curtida ou para ganhar compartilhar, grupo de zap, grupo da tia do zap, socorro. Muito bom, muito obrigada. Agora acho que é Sãozinha que pediu para falar, Sãozinha.
fazer uma pergunta? Ou foi Laura? Laura pediu. Mas eu posso perguntar. Por Boa favor. noite. Depois de você sou eu. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. E meu pai, aos 90 anos, a catapora saiu para fora, como você falou que transforma em ascorose. Eu gostaria de saber se tem alguma relação de ser hereditária ou não tem nada a ver. E eu também sou uma pessoa que tomo a vacina, aquela vacina cara para os ossos. Tem alguma relação? Você falou que não tem na químio, não tem, mas como eu já tomo, não tem nada a ver a relação do nome. Eu quero saber se tem alguma. Se é uma. Eu tomo essa vacina muito forte. Se tem alguma coisa a ver. E eu, engraçado, eu tinha uma curiosidade, quando meu pai falou que tinha com 90 anos, e ele teve essa esclerose e falou da catapora, eu achei assim que meu pai estava assim, ele não estava entendendo. E obrigado por você hoje me esclarecer que realmente tinha uma coisa, meu pai estava correto. Meu pai hoje já não vive mais, já faleceu. Mas muito obrigado, doutor, pela explicação. Porque meu pai tinha 90 anos, eu falei, cata, bora sair. Não, ela estava dormindo e saiu para fora. Então, muito obrigado, viu, doutor, pela explicação. De nada, Sonzinha. Como diria, foi até bom que você me lembrou da frase de uma escritora brasileira, Cora Coralina, né? Feliz é aquele que ensina o que aprende, né? Então, a gente estuda justamente para ver se a gente aprendeu mesmo para poder passar para frente, né? Porque conhecimento preso não transforma, né? Não transforma o bairro, não transforma a cidade, não transforma o estado, não transforma o país, que é até isso que o país precisa muito, né? Que acontece? O herpes zoster realmente é o vírus que reativou da catapora. Isso aí seu pai brilhou, nota 10. Aí, essa questão da vacina dos ossos, me explica melhor aí, porque eu não entendi. Você toma uma vacina para osteoporose? Não entendi. Eu estava fiz aquela geometria assim, que avalia os ossos. Densitometria, certo? Isso, fiz aquela avaliação. Eu não estou ainda, não. Eu estou quase. Aí eu fiquei assim. Aí depois que eu falei, eu percebi que não tem nada a ver. Mas é como Entendi. você toma uma vacina muito cara e muito cheia. Eles me mandaram para o laboratório e tem vários requisitos que eu tenho que assinar e tal, cheio de formalidade. Aí eu falei assim, será que tem alguma coisa que talvez eu não possa tomar? Eu tenho vontade de tomar essa, justo por causa do meu pai, e eu preciso assim, se esse tem for hereditário, todos nós vamos ter lá em casa. Né? Talvez não tenha nada a ver, mas assim, a gente, como se diz, melhor prevenir que remediar, não é isso? Como você falou. É isso que eu quero saber. Na verdade, você tem... Só para você completo. Provavelmente uma osteopenia, né? Uma redução da densidade óssea. Aí não seria vacina, sabe, Sonzinha? Seria medicamento para diminuir essa perda óssea, sabe? Porque eu não conheço assim, vacina para isso, não. Acho que deve ser isso. Acho que deve ter feito um pouquinho de confusão no termo. Eu tomei o comprimido, aquele comprimido que pode ficar em pé. Você não pode ficar, você tem que ficar em pé. Aí ele me deu. São os alendronatos da vida, né? Bizendronato, alguma coisa assim. Isso. E ele me deu muita reação. Aí, então, eles mandaram para a minha médica, mandou que eu tomasse a vacina, a injeção. Aí não é vacina, injeção. Entendi. É injeção, é a forma injetável, porque fez mal, não sei, para o estômago, né? Não, a injetável fez bem. Ela não, eu falo comprimido. Por isso que eu quero saber se ela tem alguma coisa assim. Mas acho que não tem nada a ver. Mas só doutora Virginia vai completar aí. Boa noite. Sãozinha, essa questão que a senhora falou de ser hereditária ou não, ela não é hereditária. Porém, nós viemos de uma época, né, de uma cultura que, quando, por exemplo, eu era criança, minha avó falava que era uma catapora, era uma doença que a gente tinha que pegar na infância, que não podia pegar em forma adulto, que era grave. Então, quando um neto tinha, juntava todos os netos para todo mundo pegar na infância, que era bom pegar na infância. Eu lembro que eles colocavam a bacia de permanganato, né, aquela água roxa,
E os netos tudo nadavam naquela bacia, porque tinha que pegar na infância. Então, assim, não é hereditário, porque não passa, né, de pai para filho. Nós não nascemos com essa alteração. Porém, nós temos o contato. Só através do contato do vírus que nós vamos adquirir essa doença. E antigamente não tinha, né, essa cultura de vacina. Só sabia que tinha que pegar na infância, porque eles falavam que no adulto era perigoso, poderia entrar o vírus, mas ninguém explicava, mas tinha que pegar na infância. Então, muitas pessoas têm e nem sabem que tiveram a catapora. Alguns, né, pais, quando eu converso, eles lembram assim, eu tenho uma marquinha aqui. Então, uma marquinha, um buraquinho, assim, tudo, né, que a pessoa lembra que pode ter tido a catapora, né? Mas não é hereditário, não. Viu? Muito obrigada, doutora. Por nada. Agora é Laura, né, Laura? Pode perguntar? E a gente aprendeu. Gostaria de fazer a pergunta. Ô, Ronaldo, um minutinho só, por favor, que a Laura vai falar agora, tá bom? Depois eu passo para você. A herpes, ela dá só de um lado do corpo ou ela dá dos dois lados? É uma pergunta. A segunda pergunta, você falou das vacinas, e a gente sabe que hoje no SUS ainda não tem. Ela particular, são 2 doses, mais ou menos o preço das vacinas. E terceiro, o meu marido, ele faleceu no final da Covid. E ele tinha tomado 3 doses de vacina. E os médicos que o acudiu no final, lá no Mater Tereza, falou que ele não foi imunizado, que a vacina não imunizou ele. Por quê? Deixa eu falar, então. Deixa eu responder algumas aqui, as outras o Igor vai responder. Em relação se dá dos dois lados. O corpo da gente, igual é uma figura que o Igor mostrou, que é verde, rosa, vermelho, é dividido por partes. Então, essa inervação, essa parte nervosa, nós temos a coluna, então os nervos, uma parte vai para um lado, uma parte vai para o outro. Então, o que acontece? A parte que pegou, geralmente, pega uma inervação. Então, dá num lado do corpo. Agora, a pessoa pode ter a doença mais de uma vez. Então, assim, ela pode passar para o outro lado, pode dar no outro dermato, que nós chamamos, na outra parte do corpo. Então, a pessoa pode ter dos dois lados, depende do dermato que foi acometido, da faixa que foi acometida. Geralmente, ela comete o percurso do nervo. Então, o nervo vai naquela faixa. Então, as vesículas dão naquela região, na faixa. Agora, em relação à imunidade, tem algumas pessoas que têm uma resposta, vamos falar assim, como se fosse fraca. Ela não consegue responder. Por exemplo, a vacina contra hepatite são 3 doses. Eu tive que tomar 5 doses para ter imunidade contra hepatite B. A minha amiga teve que tomar 7 doses. Então, isso depende da reação do corpo de cada um. Alguns conseguem adquirir essa imunidade. Eu tive que tomar 2 doses a mais da hepatite B para poder ficar imune. A maioria da população, com 2, 3 doses, já está imune. Então, isso depende muito da genética, do DNA da pessoa. E também e da idade também. Quanto mais idoso, é aquele guarda-chuva que o Igor explicou. A defesa é menor, para adquirir imunidade é mais complicado, é um pouco mais difícil. Ah, tá. E qual que é a outra que a senhora perguntou? Valor. Valor, são 2 doses, imunidade. Ela não chegou ainda. E nem vai chegar esse ano. Nem vai chegar. Esse ano não. Esse ano não. Olha, se a Beth conseguir bastante gente aí, né, Beth? A gente faz um preço promocional pro pessoal do Rotary. Quem sabe? Com certeza vai ter um desconto na nossa cidade, o Rotary. Nossa.
Nossa, então vamos fazer uma lista. Nós vamos pedir também para dividir, pode? Pagar Pode. suas prestações? Até 6 vezes sem juros. 6 vezes sem juros no cartão. Preço razoável. Nossa, Pode perguntar, Beth? mas que bacana, né? Pode perguntar? Agora, Pode. vou passar a palavra para o Ronaldo. Faz a pergunta, companheiro. Obrigado pelas apresentações, tá certo? E eu gostaria de saber se existe, através da clínica, cuidar, possibilidade de disponibilizar qual a sequência de vacinas que nós deveríamos tomar, tá certo? Se existe essa possibilidade e quais vacinas estão disponíveis na clínica para que nós fizéssemos uso. Você pode digitar. Lá na clínica, nós temos, sim, por faixa etária. Eu estou tentando ficar aqui para ver se a câmera me pega, mas eu estou aqui. Nós temos, sim, todas as vacinas pela faixa etária. O Igor vai até escrever, eu tenho até um post já, Igor, se você quiser colocar ele. E também, as pessoas que tiverem dúvida quais vacinas tomaram ou não, nós vamos deixar o WhatsApp da clínica. A pessoa pode tirar a foto do cartão de vacina, enviar para a gente, que nós vamos analisar e ver quais vacinas que faltam para a pessoa tomar. E lá nós temos todas as vacinas, desde da rede privada, desde bebê até o idoso, adulto, idoso. Além de esquema de vacinação, existiria possibilidade também, assim, de orientações na área de clínica geral? Orientações. Consulta seria, Ronaldo? Consulta, Ronaldo, a dúvida sobre a vacina. Consulta. Para o senhor, no caso? Também, né? Entendi. Porque o que acontece? Seria interessante consultar com geriatra. O senhor já consultou com geriatra? Ronaldo, seu microfone está fechado. Abre. Aí. Já consultei geriatra, mas meu cabelo não ficou preto. Entendi. Aí, Ronaldo, dependendo do que for, eu posso entender, porque assim, eu sou angiologista, mas assim, às vezes eu posso direcionar, né? Se não for para mim. Também é clínico, né? Ele é que eu atendo em intensivista. CTI já tem bastante tempo, então às vezes a gente pode orientar, sim. Ok. Obrigado. Eu coloquei no chat as vacinas que a gente tem lá. Essas são particulares, a antitetânica tem no SUS. É importante, tá? Ficou faltando aí a meningite, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver qual. Principalmente para quem tem netinho, tá, gente? A meningite e a vírus sincicial respiratório também, que é esse VSR, Arexvir. É interessante para babás também, quem tem babá, imunizar babá, não esquecer, tá? Imunizar a doméstica que fica em casa, tem contato com, às vezes, idoso, que está com tratamento, às vezes, quimioterápico, né? Criança, bebezinho. Que não esquecer também de vacinar o pessoal também ao redor. Ok, ótimo, obrigado. Nada. Companheiros e convidados, né, nossos amigos, eu gostaria, o companheiro Geraldo, ele está com a tela, com a câmera fechada, e o Nelson também está com a câmera fechada. O Nelson é da equipe, né, de vocês. Mas se quiserem, né, fazer uma pergunta, um comentário, tem uma outra pessoa que eu não sei quem que está, Maria Dá. Quem que é? E está com a câmera fechada. Sãozinha. Não, Sãozinha está Sãozinha. Ela está com duas coisas ligadas? Não. Bom, é a sogra, Beth, é a sogra. Hã? É a sogra.
Ah, gente! Não cutuca o vespeiro, não, Beth. Ô, Conceição, aparece aí, Conceição. Por que você está fechadinha? Nós estamos conversando aqui com a sua filha, com seu genro. Pode aparecer aí. É, Conceição também. Olha que bacana, né? Podia ter chamado a Águida também. Mas, ô, gente, olha só. Queremos, né? Então, assim, eu acredito, muito felizes, gratos por esse compartilhamento de conhecimento, de forma assim com tanta boa vontade, né? Fez o material está excelente, a fala, como que você fala, muito claro, então está muito bom mesmo, nós fomos assim agraciados, né? Com essa aula, com essa conversa aqui hoje. Ô, Beth, deixa eu falar antes de terminar. Só quero falar o seguinte, só fazer um combinado, que agora são 9h, tá? E aí, eu queria ver, então, com o Igor, né? E a Virgínia, tem o Nelson também, se teríamos mais, por exemplo, assim, uns 15 minutos para fazer mais algumas perguntas, mas aí, quando for 9h15, a gente encerra, tá bom, gente? Se ele puder. Como é que tá aí? Tranquilo, Beth. Só depois, se tiver algum contato aí, algum grupo do Rotary, que aí a gente manda a questão das vacinas, sabe? Que o Ronaldo perguntou. Então, folheto. Beleza. Eu mando para o Cachoeira, né? Que nós estamos aqui com 3 clubes, na verdade. Eu mando para o pessoal. A Conceição, querendo falar. Está dando ruído, Conceição. Mas então eu vou passar a palavra para a companheira Heloísa. Por favor, Heloísa. Boa noite a todos. Tem um microfone aí aberto. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Igor e a doutora Virgínia pela explanação maravilhosa. Mas se eu não falasse isso, realmente eu ia ficar assim muito triste, que meu coração está assim bem alegre por estar com vocês. E, doutor Igor, você falou que quem ensina o que aprende, o que acontece? Aprende muito mais. Então, seu avô me ensinou que o que vem de cima para baixo não prejudica nunca, mas que o que vem de baixo para cima realmente não dá certo. Então, você nunca deve levantar da cama e colocar os pés no chão. Você tem que ser o seu chinelo na beirada da cama. Isso que ele me ensinou, eu passo para todos os meus sobrinhos, agora estou passando para os sobrinhos netos, e quando eu termino de falar, eles falam assim, Juvenil, gente, mas não tem como. Então, assim, você está me fazendo, assim, reviver muitas emoções. Aí, infelizmente, né, a gente tinha que ser mais assim profissional para não ficar emocionado, mas não tem como, né? São muitas emoções mesmo, né? Eu tenho uma dúvida, porque eu tenho uma sobrinha neta que ela teve varicoceles, então ela ficou muito mal, foi para aquele hospital Dias lá em Belo Horizonte, ficou no isolado, foi uma loucura, sabe? A menina quase que foi embora. Aí eu te pergunto, nesse caso, qual que seria a vacina indicada para que ela não tivesse esse tipo de problema? Porque nós já vivemos, sabe, essas infecções bravas aqui em casa e hoje estamos todos juntos e misturados, né? Então, eu tenho uma que tem síndrome de Down, que tem 61 anos, eu tenho outra que vive com medicamentos fortes de psiquiatria, tem eu que tomo também medicamento para pressão, e assim vai misturando, igual você falou, que a babá tem que tomar, tal, lá. Aí, nesse caso, você acha que tem alguma coisa, ou que eu não preciso preocupar com isso? Foi um alerta muito grande para mim. Oi, Heloísa, primeiramente, não tem jeito de segurar as emoções mesmo, não. Olha eu aí. Oi, querida, tá boa? Eu vou dar mute aqui com o maior gosto aqui, quer ver? Ó? Aí, pronto. Silenciei a sogra.
Mas aí, Heloísa, como eu estava te falando, não tem como, né, não ter emoção, né? Porque realmente seu juvenil era diferenciado, né? Você vê que não tinha Verdade. formação superior e sabia, às vezes, muito mais que muita gente que tem, né? Tanto é que depois de quase... Com quantos anos que formou? Me lembra aí. 80? Tinha mais de 80, né? Tinha mais de Pois é, 80, né? pois é, ué. Então, É. assim, hoje em dia, quem que teria essa disposição, né, Luiz? Fazer E faculdade ele com essa falou idade? comigo, e ele falava comigo assim, olha, nunca se, assim, fica preocupado com o que está acontecendo. Se a coisa não está bem, não preocupa não, deixa rodar. Você vai dar linha, tá? Você dá corda, corda. Na hora que voltar, vai voltar nos seus pés, porque vai enforcar perto de você. Meu Deus do céu, será? Ele falava assim, ele falava, não, pode deixar. E quando voltava, eu falei, doutor, Juvenil, meu filho, não é verdade? Eu não falei? Né? Então era assim, sabe? Era muito compadresco, né? Conosco, né? E tem igual a frase também que outro dia eu ouvi, que a gente às vezes está envolvido em algum problema muito grave, muito grande, que a gente fica desesperado, não sabe o que a gente faz. Um problema muito complicado, né? Um problema sem solução, resolvido está. Então, quando a gente pensa nessa frase, a gente dá um. Porque às vezes a gente não precisa de resolver as coisas na hora, né? A gente quer sempre no imediatismo e tal. Respira fundo e pensa. Voltando à vacina aí, se a pessoa, no caso, síndrome de Down, o que mais que você falou? Eu não entendi a primeira. Então, assim, o meu complexo aqui, né? Então, o quê? Eu tenho 68 anos, eu tenho uma irmã de 58 que toma remédio psiquiátrico, fortíssimos. Eu tenho uma de 61 que é uma fofura, mas tem Down, então, assim, você está vendo, presta atenção, 61 anos para Down é demais. E tem o convívio de todo mundo aqui em casa, porque aqui é o quê? É a casa de vó, né? Então, todo mundo vem para cá, é parada obrigatória. E teve essa menina que teve essa varicocele e tal, foi uma coisa, assim, que nos deixou, assim, sem chão na época, né? Porque essa que teve essa varicocele o que é? Mulher? Não É entendi. mulher, ela é minha sobrinha neta, sabe? Não, Então, mas ela deve tem ter sido outra 17 coisa, anos porque hoje. varicocele é doença de homem. É do. Deve Pois é, ser. mas como que faz? Ela teve uma catapora. Varicela, né? É catapora e varicela. Varicela. Ué. Como é Porque que é isso? Aí a é. coisa explodiu, eu não sei, falava assim. Não, tranquilo. Ela tem 17 anos hoje. Entendi. Eu acho assim, a partir de 60 anos, Ah, pneumonia, herpes zoster, pneumonia certo. viral, verificar antitetânica, verificar, se for viajar, verificar a febre amarela, né, para a região que tem Aham. incidência. Até na nossa eles estão falando para tomar, que é bom. E para os contactantes também é interessante, né? Mesmo que não tenha idade, vamos supor, você falou aí 17 anos, a partir de 18, pode tomar. Mas ela teve a catapora, não foi o zoster. Sim, por exemplo, ela teve varicela. É isso da catapora, a minha preocupação é essa. Sim, Ela até se faz ela tiver CETES, faz risco tudo, mas aumentado para zoster, vamos supor, algum remédio que abaixa a imunidade, ela tem indicação sim de tomar a vacina contra a herpes zoster, entendeu? Aí tem isso. que avaliar A minha isso. preocupação é isso, sabe? Mas a princípio, ela só com a varicela, ela não precisa de receber a herpes zoster, por causa da idade. Tá. Agora, como tem contato com pessoas de várias idades, então é muito importante imunizar a família, principalmente quem tem mais de 50 anos, porque ela com 17 anos, às vezes ela pode ter, por exemplo, vamos dar exemplo de uma outra pessoa, né? Que a gente não põe doença na nossa família, não. Vamos supor que adolescente tem contato com várias pessoas e tem imunidade boa, então pode levar a doença e a pessoa jovem tem uma forma branda, às vezes nem manifesta. Mas o idoso que tem imunidade fraca, é mais susceptível, ele pode desenvolver a forma grave de várias doenças. Então, o ideal é manter a caderneta de vacina em dia.
contra a pneumonia, meningite e o herpes zoster, porque aí a família toda pode ter o contato e tem uma forma segura, né? Tem uma proteção. Se não tiver o cartão, Heloísa, que às vezes cartão não acha, melhor tomar não de novo, tá? Porque o excesso não vai fazer mal, agora a falta vai. Entendeu? Às vezes uma dose a mais não vai fazer mal nenhuma para a pessoa. Vamos supor, não sei se eu tomei antitetânica. Vai no posto e toma. Que é doença grave, tétano, né? Difteria. Toma a vacina, entendeu? E para essas pessoas que têm contato, é bom vacinar também, porque aí você previne a disseminação, né? Perfeitamente. Desde que tem indicação, né? E tem que avaliar o cartão. Deixa lá na clínica que a gente avalia o cartão, se você achar aí. Aí a gente te indica o que é que tem que tomar. Fica uma indicação mais precisa. Mas precisa, porque a gente fica pisando em cima dos ovos, né? Porque são muitas emoções ao mesmo tempo, é muita gente, e eu fico sem saber aonde que eu tô, como é que estou pisando, e se eu tá certo, se está errado. É igual Eu o gostaria de agradecer a orientação. lar de idosos, a gente orienta a vacinar todo mundo. Porque até as enfermeiras. Porque senão os idosos ficam lá bonitinhos com as vacinas em dia. Aí vem a técnica de enfermeira que estava lá no forró, tomando sereno, passa pneumonia pro moço. Então, assim, tem que vacinar todo mundo. Perfeito. Ô, gente, então, muito obrigada, doutor. Muito obrigada. O tempo está voando, viu? O tempo está voando, porque agora já passaram-se 13 minutos. Mas vamos lá. Então, são 9h13. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Vamos deixar as perguntas, talvez, para fazer particularmente. Eu vou passar todas as informações, mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Gostaria. Por favor, gostaria. João. Eu gostaria de parabenizar o Igor, né, pela excelente apresentação que ele fez aí do vacina. Aprendemos bastante, né? E a Virgínia também. Então, são pessoas que a gente viu crescer, né? A gente, como amigo do pai, outras vezes fui para Sete Lagoas com o pai dele, voltava de Sete Lagoas com o pai dele. Não, com o pai também, né, com Getúlio. E juvenil também, a amizade que teve aí no Rotary, tudo. Então, está de parabéns a sua apresentação. E foi muito válida essa palestra aí para a gente. Tá? Parabéns e felicidades para vocês. Obrigada. Ô, João, obrigado. Valeu. Bom, e aí eu só estou insistindo, mas vamos dizer, o companheiro Geraldo quer falar alguma coisa? Eu não sei também se é companheiro, né? Ah, não! O Geraldo é o seu sogro, que eu estou falando assim toda hora. Ah, tá, agora eu entendi, Igor. Agora é porque a gente combinou, Beth, se não desse muita audiência, entendeu? Eles iam encher a sala. Gente, mas por que o Geraldo... Pensei que era um companheiro nosso lá, que se chama Geraldo, e ele gosta muito de perguntar, gosta muito de participar, né? Ele está calado, né? Você falou que ele está calado hoje, é? Ô, gente, mas já são 9h15, né? Nós queremos, assim, em nome do Rotary Clube de Pedro Leopoldo, tenho certeza que em nome também do Rotary Clube de Pedro Leopoldo Cachoeira, que nós, assim, aprendemos muito e que gostaríamos de compartilhar isso que nós aprendemos aqui com mais companheiros. Eu vou conversar direitinho com vocês depois, porque eu acho que é muito válido, sim, se for possível, a gente fazer, né, ir conversar, talvez tenha algum desconto, alguma coisa, e para a gente incentivar, vamos incentivar os nossos companheiros, eu mesma preciso tomar essa vacina, vamos incentivar outras pessoas para prevenir, né? E agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, viu? E aí, se alguém quiser falar alguma coisa em termos de agradecimento, vamos ficar à vontade, e aí já vamos para o encerramento. Beth, muito obrigado a todos. Eu acho que
a gente pode falar que atitudes como essa, às vezes, pode mudar, né? A trajetória de alguém aí que recebeu a informação, né? Que, igual a presidenta Heloísa falou dos familiares, às vezes ela indica uma vacina para um familiar, às vezes vai pegar a doença e já não vai pegar. Ai, Conceição, vou ter que tirar você. Hoje eu tô feliz que eu já dei multi 4 vezes na minha sogra. É só. Que felicidade, hein? Se todo mundo pudesse colocar mudo na sogra, nossa senhora. Aí, Beth, a gente pode fazer sim, condições especiais aí para os rotarianos, tranquilo. Tá muito bem. Agradeço, então, em nome da família, né, Rotária? Gente, é brincadeira, viu? Minha sogra é muito gente boa, viu? Minha segunda mãe. Demais, ué. Porque senão vocês vão falar assim, nossa, a Catecinha dona sem graça. Viu? Parabéns mais uma vez pelos dois. Explicaram muito bem, muito. Ela tá dizendo. Quem tá te vendo aqui, Conceição, ó. Beth. Só tem um que tá contado? Os dois estão contados. Beth. Oi, Dilza. Eu queria deixar aqui um grande abraço para minha aluna, minha ex-aluna, minha companheira Conceição, e muito obrigada, muito mesmo pela explanação, foi muito boa a palestra, muito boa mesmo. Esclarecedora. Obrigada. Em nome Esse aí tá na escuridão. Mãozinha para agradecer, mas foi um conhecimento muito grande. E vamos levar essa fala para o nosso grupo lá, semana que vem, se Deus quiser. Tá? Parabéns a Virgínia, parabéns o Igor, e um abração para minha companheira Conceição. Obrigada. Libera o áudio. Ok, então, gente. Então, boa noite a todos. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite, foi um prazer. Nós que agradecemos a oportunidade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Boa noite, companheiro. Boa noite, Beth. Obrigado.